Olá, graça e paz! Como é que estamos? Olha, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Apocalipse, que fazem parte do currículo da classe desse mesmo nome da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Quais as influências que aquela igreja sofria da história e da mitologia daquela cidade? O que é que significa a palavra tolerância para aquela igreja e o que essa mesma palavra significa para a igreja de hoje? O que é que seria, no caso de Pérgamo, uma igreja tolerante com o mundo? Lembrando que as nossas lições, elas têm como base a revista que é publicada pela editora cristã evangélica. Claro que a gente adiciona aí algumas outras fontes de estudo. Então faça o seguinte: abra sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Apocalipse, nos versículos 12 a 17. Dê um pause, leia o trecho, faça a sua oração e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até mais! Opa, estamos de volta! E aí, já fez a sua oração? Já leu o nosso trecho? Apocalipse 2, 12 a 17. Vamos lá! Veja, no versículo 12, Jesus se apresenta à igreja como aquele que tem a espada de dois gumes. E nós sabemos que a espada de dois gumes é a própria palavra de Deus, como está descrito lá em Hebreus. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que penetra até a junção, de juntas e medulas, e ela é capaz de discernir o mais íntimo do nosso ser. Jesus é aquele que detém essa espada, e é justamente o Senhor Jesus que conhece o mais íntimo dos nossos corações. E, claro, no caso, a palavra de Deus aí, e essa espada de dois gumes, vai fazer um contraponto a determinadas doutrinas que andavam na igreja, que circulavam na igreja naquela época. Então, guarde aí essa passagem para a gente poder lembrar um pouco dela daqui a pouco, tá? No desenvolvimento da nossa lição. Veja, uma coisa importante para eles é que Jesus vai enaltecer a fé daquela igreja. Era uma igreja cheia de fé, gente. E veja uma coisa assim, Jesus enaltecia tanto porque eles eram capazes de manter a sua fé mesmo nos momentos mais difíceis. Veja que ele vai falar a respeito de um homem chamado Antipas. Esse homem, ele não tem referência em nenhum outro lugar da Bíblia, somente aqui. Mas existem, claro, tradições que colocam Antipas como um antigo bispo da igreja que se tornou mártir. E veja, ele foi martirizado de uma forma muito dolorida. Conta-se que ele foi preso em um touro de bronze e foi cozido vivo dentro desse touro. Imagine as dores que foram passadas por aquele homem e que mesmo com esse sofrimento, que certamente não foi o único que sofreu algum tipo de martírio naquele tempo, e mesmo assim a igreja mantinha sua fé. E veja uma coisa, que ela mantinha a fé dela mesmo sendo aquela cidade qualificada pelo Senhor como sendo o trono de Satanás. Em relação a isso é que a gente entra na compreensão da história da cidade e a relação dela com a mitologia grega. Olha, Pérgamo era uma cidade situada a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu. Aqui, para a nossa região, é mais ou menos a distância de Itabuna para aqui, para Ilhéus, que é a cidade litorânea. Pérgamo foi uma cidade que foi uma referência para as artes e para a cultura da sua época. Tanto que a própria fundação da cidade ela está ligada a alguns épicos da cultura grega e relacionada até mesmo com a Guerra de Troia.
né? A cidade era tão importante que um dos materiais da época, né, da antiguidade, que eram utilizados para escrita, é chamado de pergaminho. E é chamado de pergaminho justamente em homenagem à cidade, já que o termo quer dizer oriundo de Pérgamo. Olha, a cidade era tão importante para a cultura e para as artes que a biblioteca de Pérgamo só perdia para a biblioteca de Alexandria, que é considerada a maior biblioteca da antiguidade. A Acrópole de Pérgamo, e aí a gente precisa fazer um parêntese para lembrar que a Acrópole nessas cidades e estado antigas, ela era justamente o lugar mais alto, uma espécie de planalto, e que ali ficava o centro do poder, tanto o poder político quanto o poder religioso. E a Acrópole dessa cidade era um negócio espantoso, tanto que ela tinha uma Acrópole alta e uma Acrópole baixa, só para vocês terem uma ideia. E ali tinha templo de tudo quanto era deus, deus grego, né? Inclusive também um templo para adoração do imperador romano. Era recheada, né? Tinha muitos templos para os deuses pagãos. E ali, inclusive, ficava o grande altar, né? Que, inclusive, essas ruínas ainda existem, né? Perto de da cidade. Essa cidade, né, continua, tem a cidade nova, que se chama Bérgama, certo? E as ruínas de Pérgamo, elas se encontram ali próximos a noroeste daquela cidade. E ali ainda tem as ruínas desse grande altar, que nesse altar existia um trono que era dedicado a Zeus. Zeus, conta-se também, tem uma das fontes que eu li, que Zeus era confundido nessa cidade com um deus chamado Asclépio, ou também Esculápio. Esse deus era o deus da cura e da medicina. Inclusive, na mitologia, esse deus tinha também a capacidade de, a partir das suas habilidades, ressuscitar os mortos. E veja uma coisa interessante. O bastão desse deus, ele tinha uma serpente enrolada. Entendeu aí como é que é a questão? Olha, altar, trono, referência a Zeus, a ressuscitação de mortos, a presença de uma serpente. Olha aí o sentido de trono de Satanás que está escrito no texto. Daí, gente, que era esperado que esse caldo todo de tantas divindades, de tanto esplendor e tantas histórias da influência helenística, de alguma forma entrassem na doutrina da igreja. Nas referências que Jesus vai utilizar, vai ter a preocupação em principal, uma espécie de sincretismo religioso, que a gente já sabe, né, que vários dos rituais greco-romanos eram recheados de bebedeira, de comilança, de promiscuidade sexual. E essas liturgias estavam sendo pregadas no mundo cristão sob o argumento de que Deus desejava a pureza da alma e que por isso você não precisava cuidar muito das questões da carne, do corpo, né? E aí veja só, vocês lembram que lá atrás eu pedi que vocês lembrassem da espada de dois gumes? Era justamente o contraponto doutrinário em relação ao contexto do paganismo que existia dentro daquela igreja. Daí, gente, o sentido de tolerância que é utilizada para aquela igreja e que a gente pode trazer para os nossos dias. O que acontecia naquela época, em verdade, era uma espécie de sincretismo com outras convicções religiosas. Esse sincretismo é distinto do respeito necessário entre as pessoas que pensam diferente. Os cristãos podem e devem, aliás, conviver harmonicamente com pessoas de orientações diversas, respeitando seus modos de vida e a sua liturgia, sem, no entanto, trazer essas doutrinas ou práticas para dentro da igreja. Eu sei que é uma linha tênue, tá? Não é fácil você cuidar disso. E, em certos momentos, demanda muita sabedoria e muito discernimento para você compreender o que seria uma doutrina e prática religiosa e o que é o respeito e a adoção de práticas que sejam culturais. Eu sei que é difícil, demanda isso. Mas veja só, em relação a práticas e liturgias e doutrinas de outras religiões,
ainda fica muito válido aquele velho adágio bem popular: ado, 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 cada um no seu quadrado. Veja, diante desse quadro que é explicitado para a igreja, a exortação é muito clara: arrepende-te. Né? Ou seja, Jesus faz um convite ao retorno dos fundamentos da fé cristã. E aqui vale a pena observar que retornar aos fundamentos não é tornar-se fundamentalista, certo? Não vamos confundir as coisas. Como recompensa, Jesus vai utilizar símbolos que eram bem conhecidos das sociedades antigas. O primeiro deles é a comunhão através dos alimentos. Jesus promete àquele que vencer comer do maná escondido. E um outro é o significado dos nomes. Ele vai dar uma pedrinha com um nome novo. Em relação a esses últimos, cristãos já conheciam e conhecem bem algumas histórias de vários personagens bíblicos que tiveram seus nomes mudados de acordo com sua mudança de vida. A gente tem, por exemplo, Abrão, Jacó e Simão. Quem é que eles se tornaram? Abraão, Israel e Pedro. E, somente para completar, ainda tem a figura de Saulo, que ao converter-se ao cristianismo se tornou Paulo. Então é isso, gente. A igreja em Pérgamo era um exemplo de fé. Mesmo que em seu meio houvesse influência doutrinária de paganismo greco-romano, ainda é um grande exemplo para a gente no exercício da fé, da confiança num Deus poderoso que tudo pode. O que Jesus nos exortou, aquela igreja que nos exorta, é que a gente não pode flertar no seio da igreja com liturgias de outras religiões. E que, aliás, a recíproca para nós na igreja de hoje também é verdadeira. A gente não pode querer impor as nossas liturgias e o nosso modo de pensar a absolutamente ninguém. Embora, claro, a gente tenha o dever de respeitar e conviver no espaço público com quem pensa diferente da gente. Tá entendido isso? Então, gente, espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente retorna com mais um trecho da Palavra de Deus, um estudo do livro de Apocalipse. Tá bom? Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe.